Um caminhão Mercedes, de cor branca, carregado de casca de arroz, foi atravessar uma ponte que liga os municípios de Pará de Minas e Conceição do Pará, próximo à usina do Carioca, e veja o que aconteceu. A ponte quebrou e o caminhão caiu dentro do rio, ficando praticamente coberto pela água. Aconteceu que eu parei na saída ali, na entrada da ponte, perguntei, o rapaz falou que podia passar, estava passando o caminhão. Aí eu cheguei e entrei no o caminhão caiu lá embaixo, quebrou a ponte, eu fiquei lá embaixo. Deu para assustar bastante? Um pouco. Não machucou nada? Não. O senhor estava sozinho? Não, estava um garoto comigo. O garoto também não sofreu nenhuma lesão? Nada. Como que o senhor conseguiu sair da cabine, lá dentro, no fundo da água? Não tinha muita água, não, estava mais ou menos 1 metro, mais ou menos de água, só meio metro. Segundo a informação que nós temos do senhor Juvenil, ele nos informou que estava trazendo 13.500 quilos de casquinha de arroz para uma granja. Quando ao passar pela ponte, a mesma quebrou ao meio, fazendo com que o caminhão viesse cair sobre o rio, dentro do rio. Nós temos pedido demais da conta, nós estamos pedindo, pelejando, sempre pedindo, insistindo com a prefeitura, nada de resolver o problema da ponte aqui. E nós já estávamos esperando por isso, pelo que ia acontecer, estava prevendo isso há muito tempo. E hoje aconteceu, que a prefeitura precisa ver para ver se consegue essa ponte para a gente aqui. A estrada, você mesmo viu que não tem condição de trânsito nenhum. E aqui tem bastante trânsito, tem bastante fazendeiro aqui, tudo de Pará de Minas, granja, que depende demais dessa ponte. E nós estamos sem lugar de passar. Eu acho o seguinte, que caiu no meio, né? Quando você vê, o caminhão caiu lá no meio da ponte. Então a responsabilidade é dos dois municípios, não só de Conceição Pará, porque o Conceição Pará é menor, Pará de Minas é maior, o menor que leva a culpa, né? E, inclusive, o Conceição Pará já várias vezes já propôs arrumar essa ponte e não houve ajuda de Pará de Minas, né? Muita gente compareceu no último sábado, dia 23, no ginásio poliesportivo em Pará de Minas, onde aconteceu o desfile da Garota Piscina de 1991. No desfile participaram 10 garotas, onde esbanjaram muito charme, elegância e muita beleza. No final, o título de Garota Piscina ficou com a jovem Vanessa Nogueira de Carvalho. Atualmente estuda no Colégio Fernando Otávio, cursando a 6ª série do 1º grau. Vanessa, algum momento durante o desfile, você sentiu que poderia ser a vencedora? Bom, lá haviam muitas garotas, todas lindas, e nunca pensei, não deu para imaginar que pudesse ser a vencedora. Realmente, na hora foi uma grande surpresa, fiquei muito emocionada. Foi incrível, uma surpresa. Você disse que seus pais te deram muita força para desfilar. Você já tinha participado de outros desfiles? Não, nunca tinha, mesmo porque sou muito jovem, nunca tinha acontecido, nunca teve oportunidade. Você pensa em tentar uma carreira de modelo, de manequim? Surgir oportunidade, até pode ser. E aí, Pelota, tudo saiu como o senhor esperava? Eu fiquei ainda que sim, porque nós alcançou aquele objetivo que nós queríamos, que era ainda propagar o nome da Praça de Esporte e também pegar foi mostrar para Pará de Minas que a Praça de Esporte tem ainda belíssimas garotas ainda que aqui frequenta. Nós ainda selecionamos, ainda foi em torno, ainda foi de 40 e ainda foi no fim. Ainda foi escolhido 10. Ainda foi dessas 10, ainda foi todas elas, ainda teria condições, ainda foi de ser ainda foi a Garota Piscina. O troféu Personalidade Patafufo foi concedido recentemente a 4 personalidades paraminenses pelo Museu Histórico de Pará de Minas. Conheça agora o artista que criou este troféu. Nós vamos falar agora com o autor desse trabalho artístico, que é o Jerônimo Marcucci. Primeiro, vamos falar, Marcucci, a respeito do trabalho técnico que foi desenvolvido para a criação desse troféu. Esse aqui foi o original. Exato. A partir de diversos estudos. Esse aqui
foi o anti-original, quer dizer, esse aqui foi o quase original. O original mesmo é esse aqui, ó, que está no troféu aqui. Para chegar no troféu aqui, inclusive esse Museu Histórico de Pará de Minas, que está embaixo aqui, ó, personalidade Patafu, não pôde ser colocado, porque no bronze, na hora de fundição, dá entupimento. A letra é muito estreita, então dá entupimento. Inclusive até ficou mais bonito também sem esse escrito embaixo aqui, sem esses dizeres, certo? Inclusive também o troféu ele foi idealizado através de diversas pesquisas, sabe? Com diversas pessoas, né? Muita gente fala, o Patafu era baixinho, gordinho, né? Gordinho, usava um chapelão e tal. Quer dizer, isso pela história do pessoal aqui, Pará de Minas, né? E da região também, eles comentam que era assim, dessa maneira aqui. Quer dizer, idealizei mais ou menos de acordo com o que o povo falou, né? Comigo, certo? Inclusive com diversas pessoas que eu andei conversando por aí afora, né? O Patafu era baixinho e tal. Dizem que era baixinho, gordinho, né? Então, eu criei essa imagem, né? E tal. E aqui embaixo, essas duas penas aqui, representa o frango, né? Porque aqui é a capital do frango, né? Então, representa o frango. E esse laço aqui, ó, representa o rural, o cavalo, certo? O laço do cavalo. Marcos, como é que se sente o artista pela criação desse trabalho, que inclusive homenageou grandes nomes que trabalharam e trabalham ainda pela cultura de Pará de Minas? Eu achei interessante pelo seguinte, porque a criação, quer dizer, traduz tudo aquilo que foi feito também, né? Porque um troféu desse aqui é um peso, né? É um peso, é uma consciência de peso, quer dizer, é um trabalho que me glorificou bastante, quer dizer, eu me sinto muito honrado em ter feito o troféu, entendeu? Nossa reportagem registrou mais um problema verificado no bairro Padre Libério, em Pará de Minas. Desta vez, se trata da necessidade de aperfeiçoar uma melhoria que já foi implantada. A reportagem se encontra aqui no bairro Padre Libério, na rua 1, número 119, onde funciona o centro comunitário do bairro. Aqui ao nosso lado está a presidente da Associação Comunitária do Bairro. Nós viemos para verificar as condições do atendimento médico que é prestado aos moradores do bairro. Quais as reivindicações que a senhora teria para melhorar esse atendimento? Olha, eu queria, em primeiro lugar, pedir o pessoal que quisesse nos ajudar aqui. Nós estamos com o centro comunitário em dificuldade. Estamos também pedindo ao nosso prefeito que nos ajude com medicamento, com coisas que nós estamos precisando. Nós estamos com um atendimento médico aí, que ele nos dá 15 fichas e está sendo muito bem recebido aqui. Então eu queria pedir a todos que quisessem, e também um médico para nos ajudar aqui, mais um médico, se quisesse colaborar. Temos aqui que o pessoal aguarda do lado de fora, em tempo de chuva, por exemplo, como é que faz? Aí está o meu problema, porque seria, no caso que tivesse chovendo, teria que colocar o pessoal lá para dentro, né? Tem que trazer mais médico, por exemplo, um na parte da manhã, outro na parte da tarde, porque aqui no Padre Libério é muito longe da cidade. E muitas pessoas às vezes ficam doendo dentro de casa porque não tem nem o dinheiro para pagar a lotação. Se trazesse mais médico daqui para o Padre Libério, era melhor, porque muitas vezes eu venho aqui pegar ficha com meus meninos e eu não consigo, que as pessoas, muitas pessoas, né? E o médico só, ele não dá conta. Como é que ele vai ficar o dia todo atendendo muitas pessoas e ele também tem que descansar um pouco, né? Não tem um médico que atende aqui, né? Acontece que nós estamos fazendo aqui um trabalho para ajudar aqui a comunidade. A dona Maria, que é presidente da Associação de Bairros aqui, nos pediu para atender aqui um número X de consultas. Nós temos feito isso aqui, né? Sem vínculo nenhum com nada, sem local apropriado, sem ambiente adequado, mas a gente vai tentando dar o que a gente pode, né? Para as pessoas mais carentes, né? É isso que nós temos feito aqui. A saúde é necessidade básica da população. E pelo que nós encontramos aqui, as condições são precárias. Como é que o senhor avalia esse quadro que é enfrentado pelo pessoal morador do bairro Padre Libério? Eu avalio esse quadro com naturalidade, porque é um quadro de dentro do Brasil. Nós estamos no Brasil, né? Isso que a gente vê aqui é uma realidade do Brasil.
em muitos lugares, não só em Pará de Minas, né? Então, de maneiras que as condições que a gente tem, precárias, né? Condições de saúde do jeito que estão, ainda mais agora que vai haver uma municipalização da saúde, a gente preocupa com isso. E, na realidade, o governo, mesmo a União, nunca deu a saúde que tinha que dar para o povo, né? Essa é a verdade. Confiram o que foi notícia na Câmara Municipal. A concessão de exploração de serviços públicos continua sendo assunto no Legislativo Municipal. Normalmente, nas ruas de Pará de Minas, a gente escuta a população reclamar de que os vereadores recebem muito e trabalham pouco. Mas esta noite, os vereadores aqui na Câmara provaram o contrário, que estão trabalhando, que estão vigilantes, que estão cobrando muito da Prefeitura. Muitas vezes o seu trabalho não é reconhecido, não tem um fruto positivo, porque depende da administração, que às vezes é omissa e muito vagarosa. Um exemplo disso é o vereador René Vieira Leitão, que hoje subiu em plenário e exigiu uma posição da Prefeitura. Nós solicitamos, desde o dia 9 de março de 92, em requerimento à mesa da Câmara, que nos fosse informado pela Prefeitura qual a data do término dos contratos das empresas concessionárias de serviço público de Pará de Minas. Isto principalmente porque, segundo a lei orgânica do município, não é permitido mais que haja prorrogação dos contratos anteriormente realizados. Infelizmente, nós não obtivemos até hoje nenhuma informação por parte do Executivo de quando que terminariam os contratos de concessão de serviço público no município. O vereador Francisco Viana, e ele vai falar um pouquinho para a gente de alguns requerimentos que ele apresentou essa noite, requerimento esse que vem preocupando com o pessoal de poder aquisitivo mais baixo, como, por exemplo, os funcionários municipais que estão sem uma sopa que tinham costume de receber. Fala um pouquinho para a gente, vereador. Isso aí foi o seguinte, que depois de que fizeram a greve, eu não sei, o senhor prefeito cortou a sopa. Então, agora, eu no meu entendimento, sou prefeito errado que deveria voltar essa sopa, porque essas sopas são servidas antes, foi do horário, ainda foi de trabalho, para as pessoas que trabalham principalmente na capina, esses motoristas de caminhão, ajudante de caminhão, e essa sopa, ela daria melhores condições para que essas pessoas ainda desempenhassem melhor o seu trabalho. A defasagem dos salários dos funcionários municipais também foi assunto da última sessão do Legislativo Municipal. Então, logo foi efetuado o pagamento do mês passado, nós tivemos acesso aos valores que foram repassados aos servidores e verificamos que a antecipação que foi dito pelo prefeito em torno de 20% sobre os vencimentos do mês de abril, no mês de maio foi subtraído este valor, porque na verdade então está ocorrendo um prejuízo. No meu entendimento, após uma conversa que eu tive com o serviço pessoal, porque até então eu acreditava que fosse um erro de cálculos na folha de pagamento do pessoal da prefeitura. Então, depois dessa conversa, eu verifiquei que realmente havia sido dado uma autorização por parte do gabinete do prefeito para que procedesse com aquele cálculo. Portanto, os servidores, no nosso entendimento, são credores de algum valor referente a este pagamento. O prazo para quem quer tirar o título de eleitor está se esgotando. Nossa reportagem foi conferir como está o movimento no Fórum de Pará de Minas. Aqueles que desejam obter o título de eleitor ou fazer transferência para outra comarca devem comparecer ao Fórum até o dia 24 de junho, no horário de 12 às 17 horas. Para obter o título de eleitor, exige-se xerox da certidão de nascimento, de casamento ou carteira de identidade e prova de residência mínima de 3 meses, através de conta de água, luz
ou carteira de trabalho. A maior dificuldade vem sendo a comprovação de residência. A comunidade de Bom Jesus do Oeste realizou mais uma barraquinha neste final de semana. A comunidade de Bom Jesus do Oeste realizou suas barraquinhas com a participação maciça dos moradores. Os frequentadores, além dos habitantes daquela localidade, vêm de diversas cidades e distritos circunvizinhos. A renda das barraquinhas é destinada a uma nobre causa. É totalmente revertida para as obras religiosas da paróquia. Diversas atrações foram programadas para motivar o comparecimento do público. Além das tradicionais comidas e bebidas servidas, aproveitou-se a oportunidade para a promoção de leilões que visam também a obtenção de renda para a igreja. Diversas pessoas colaboraram com os organizadores da festa, doando os materiais a serem leiloados. Nesta barraquinha, a comunidade colaborou com diversos balaios de milho que foram colocados e transportados em carros de bois até o local do leilão. A população, principalmente as mães, se alarmaram com os recentes casos de meningite em Pará de Minas. Vejam nessa reportagem o que se pode fazer para prevenir a doença. Os recentes casos de meningite aqui em Pará de Minas têm preocupado muito a mães, principalmente. Qual a orientação que o senhor tem para se precaver contra a doença? A orientação é vacinação em massa para os casos de meningite A e C, que dá uma proteção por volta de 80% a 90%. Os demais casos, não há uma vacina específica. O diagnóstico médico deve ser feito o mais rapidamente possível. Portanto, a orientação que eu dou para a mãe nesses casos é que com uma criança tendo febre, dor de cabeça, irritabilidade, muitas vezes a criança chorando sem uma causa aparente, deve levá-la ao médico para que se esclareça a causa, faça o diagnóstico e trate especificamente. Dr. Márcio Moraes, um dos nossos neurologistas na cidade de Pará de Minas. Ele vai falar para nós e para os telespectadores em casa sobre a meningite. É inverno, os pais se preocupam, como cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos. Dr. Márcio, fala para a gente sobre a meningite e se tem algum caso em Pará de Minas que o senhor esteja cuidando no momento. Bom, no momento não, porque os casos que nós tivemos já receberam alta hospitalar. Agora, é muito comum no inverno aparecerem vários casos de meningite. Inclusive os pais se preocupam muito, porque geralmente são crianças, né? Que chegam ao hospital com caso de meningite geralmente bacteriana, meningococcus, que é a mais comum. Então, mas no inverno é sempre comum aparecerem alguns casos. Eu já tive esse mês de junho 4 casos, os pediatras, eu até estava conversando com eles agora, eles tiveram 3 casos. Então, de um mês para cá, 7 casos de meningite. Por que a meningite chega no inverno? Só um pouquinho. Então, no inverno, então, é comum a meningite. Seguinte, a meningite meningocócica é a mais comum dentre as meningites que nós temos por aqui. E ela é transmitida via oral. Quer dizer, uma pessoa, ela apresenta inicialmente uma amigdalite meningocócica. E daí o meningococo cai na corrente sanguínea e a pessoa, estando com uma resistência baixa, ela está sujeita a pegar a infecção no sistema nervoso, no caso a meningite. Então, porque no frio a pessoa, pela friagem, mudança de temperatura, ela está mais sujeita a uma infecção respiratória. E a meningite meningocócica, ela, inicialmente, a pessoa apresenta uma amigdalite, uma faringite meningocócica. O piloto paraminense Eduardo Felipe brilhou mais uma vez. Competindo em Mariana, ele venceu na categoria Força Livre. Diante dessa exposição de troféus, tem-se a impressão de que nós estamos em uma loja de troféus e medalhas, mas não é nada disso. Nós estamos na casa do atual campeão mineiro de motocross e também campeão da Copa Shell de motocross,
o paraminense Eduardo Felipe, que está aqui do nosso lado, e nós vamos falar com ele sobre competição, sobre motocross. Qual a situação atual da competição? O campeonato mineiro envia um pouco equilibrado, porque eu estou disputando a posição junto ao Mário Lúcio, nós dois estamos muito equilibrados, a diferença de 7 pontos, e está muito equilibrado o campeonato, mas espero aí vencer esse campeonato, para conseguir o bi no Campeonato Mineiro. Agora já na Copa Shell, também está eu e o Guto Lima, eu estou com 8 pontos à frente dele, está um pouco equilibrado o campeonato também, mas resta mais 2 últimas etapas, só segurar aí para ver se dá para vencer. Conseguiu ser campeão também da Copa Shell e sagar o bi da Copa Shell. Diante das suas últimas vitórias, de todo o seu desempenho, vê-se que você é a maior fera desse grupo. Quais são os pilotos, seus maiores concorrentes? Aqui em Minas tem o Guto Lima, tem o Mário Lúcio Teixeira, tem o Robson Morato, enfim, o Bernardo Magalhães, e, enfim, um nível bom da turma toda. Agora, fora disso, tem de Santa Catarina, tem o Cássio Garcia, já vem Jorge Negrete, nível nacional. Mas isso aí, o importante é que Minas está muito competitivo. Até é seu segundo estado já, está muito bem evoluído já, porque a Copa Shell tá demais e a Shell está patrocinando, tá a Coca-Cola em cima também com os patrocínios. Então, assim, motivou muito o esporte cresceu muito aqui em Minas. A Associação Comercial e Industrial de Pará de Minas realizou eleições e já tem uma nova direção. Com as eleições realizadas recentemente neste mês de junho, a Associação Comercial e Industrial de Pará de Minas está com um novo presidente, Haroldo Mendes Faria Pinto, que substituiu Sebastião Peixoto neste novo mandato. A solenidade de posse foi marcada para a noite de ontem, na sede da associação, e contou com a participação de diversos empresários da cidade. Apesar de ser o novo presidente da entidade, Haroldo Mendes não compareceu à reunião de posse, mas já está empenhado na concretização dos planos da nova diretoria. Rotary Clube homenageia o Operário Padrão 95 de Pará de Minas. O Rotary Clube de Pará de Minas homenageou na noite desta última terça-feira o Operário Padrão 95. A escolha se deu depois de uma eleição realizada pela ACIPAM. O homenageado foi Cláudio Chagas, funcionário da CTBC. Cláudio é um jovem de 27 anos, natural de Pará de Minas, tem 8 anos de empresa e 9 anos no total. Desde a fundação do Rotary Club nos Estados Unidos, nos idos de 1905, uma das metas, e faz parte inclusive da filosofia do Rotary, é a difusão da ética em todo o ramo de atividade, em todas as profissões. E, baseado nesta filosofia, os rotarianos e o Rotary Club no mundo inteiro prestam sempre homenagem quando há destaque de cidadãos como o que hoje nós temos aqui. Através do seu trabalho digno, honesto e honrado, ele mostra, dentro de sua profissão, a conduta ilibada que todo ser humano deve ter na sua vida, seja a vida privada, seja a vida familiar, seja a vida pública. Ser eleito operário padrão é uma tarefa difícil. Conseguir ser eleito aos 27 anos é ainda mais difícil. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o técnico em telecomunicações, Cláudio Chagas. Recebi essa notícia com muita alegria, com muita satisfação e muito honrado com isso. Eu fiquei até assim, com essa responsabilidade que eu tinha na mão, de ser considerado operário padrão e representar bem Pará de Minas. Muita alegria, né, que a gente vê essa indicação do Cláudio. Foi que ele saiu reconhecidamente dentro da empresa no primeiro momento, e a satisfação do reconhecimento também a nível de Pará de Minas é grandioso e é difícil a gente expressar a alegria que a gente tem. Realizou-se em Pará de Minas o primeiro passeio ciclístico da primavera. Iris Paulino, responsável pelo passeio, fala sobre o evento. A gente procurou a prefeitura, pediu autorização, eles não liberou autorização e fizemos inscrições somente, a gente queria fazer com o pessoal do bairro Candelagoa, mas a gente decidiu abrir inscrição para o pessoal todo de Pará de Minas. Fizeram bastante inscrições, a gente deu a largada saindo da porta do Grupo Orosino Cecílio Mendonça
e fomos dirigindo até o centro da cidade, passando em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora de Piedade, retornando e encerrando na Praça 21 de Abril, o local onde a gente fez a distribuição de 19 brindes. O adeus de Pará de Minas, a artista plástica Dona Yolanda Grassi. Aos 94 anos de idade, Dona Yolanda Grassi, que era artista plástica, faleceu. Executava trabalhos com pintura. Natural da cidade de Cláudio, desde jovem dedicou às artes. Cantava, tocava violino, participava de teatro no colégio, além de gostar de desenhar. Conheçam um pouco sobre a vida de Dona Yolanda. Nasceu no dia 10 de setembro de 1901. E eles ficaram muito tempo em Cláudio, onde o vovô construiu a igreja de lá. E depois o vovô foi convidado a ir para Carmo do Cajuru para também construir uma igreja lá. E lá em Carmo do Cajuru, né, mamãe? Ela viu da janela do quarto dela o cometa Halley. E depois ela teve também, uma das coisas que nós guardamos da mamãe, é a paixão pelo mar. Né, mamãe? Uma paixão pelo mar. Agora, essa paixão começou quando o vovô resolveu, ela estava com 7 para 8 anos, resolveu visitar a Itália, né? Eu fui à Itália. Foi à Itália? De navio? De navio. Chegando no Rio de Janeiro, o navio estava de quarentena por causa daquelas febre amarela e que mais, cara? Tinha uma outra doença também que estava. Eu sei que os navios estavam de quarentena, ficaram lá no alto mar. E ela teve que pegar, então, eles tiveram que pegar um vapor e depois chegava lá no navio, subia uma escadinha. E a mamãe então conta que ninguém queria subir, estava assim com medo, e ela toda louca, achando o mar uma maravilha, e subia para o navio, né? Dona Yolanda, desde mocinha, gostava de todo tipo de pintura. E foi nesta época que mais dedicou à arte. Em Pará de Minas, Dona Yolanda teve inúmeras alunas, sempre lecionou. Retocava imagens e muito mais. Então, a arte da mamãe é assim, ela surpreendia a gente. Vestidos, ela fazia flores para nós quando íamos para as festas, né? Ela fazia aqueles arranjos, ela fazia sapatos, fazia coroa para a gente coroar a Nossa Senhora. Ela fazia uma coroa de pedra úmida, que era deslumbrante, punha nas cabeças. Ela fazia asa de anjo. E depois ela fazia tudo, ela fazia crochê, ela pintava, ela fazia a nossa roupa, ela fazia a roupa de baile, ela fazia tudo, tudo mamãe fez. Ela foi uma mulher completa. Eu até acho que a mamãe é uma pessoa assim que ela viveu uma vida para o céu, porque ela teve todos os filhos que Deus quis que ela tivesse, né? Ela educou-os com religiosidade. Nesta data, Pará de Minas chora com o falecimento de Dona Yolanda Grassi.